Então, quando a gente mostra, por exemplo, que 80% das mães de favela não poupança, não tinham dinheiro guardado, sobreviver nem uma semana sem receber algum tipo de ajuda, é um sinal de alerta que você solta para a sociedade brasileira de que é necessário que ela se mobilize para garantir com que milhares de mães de família não morram de fome. Quando você mostra que as pessoas estão tendo uma dificuldade em conseguir permanecer dentro de casa porque não tem recursos financeiros para isso, porque muitas vezes têm sido obrigados a terem que decidir entre correr o risco de ficar doente ou correr o risco de deixar sua família morrendo de fome, é um alerta que você solta para a sociedade sobre a importância do auxílio emergencial chegar rapidamente na casa dessas pessoas. Olha, infelizmente, a pesquisa que nós realizamos junto com a Rede Mulher Empreendedora, da minha amiga Ana Fontes, mostra que os dados entre as empreendedoras femininas são desesperadores. Desesperadores porque são mulheres que muitas vezes começaram a abrir o seu negócio para conseguir ficar mais próximo dos seus filhos de um lado e porque resolveram não aturar mais o machismo dos seus maridos de outro lado. São pessoas que têm são mulheres que têm poucas redes de apoio e que, infelizmente, sofreram mais na crise do que os homens. Isso solta um alerta sobre qual deve ser a prioridade das políticas públicas. Se é verdade que é fundamental garantir com que os pequenos negócios não fechem no Brasil, é ainda mais importante garantir que os dinheiros sejam direcionados especificamente para as mulheres. A pesquisa deixa claro também que mulheres cuidam melhor do dinheiro, preservam melhor os empregos, cumprem melhor os combinados do que os homens. Não é à toa que seja nas políticas públicas e privadas desenvolvidas para sustentar as mulheres empreendedoras, seja nas favelas, onde a prioridade absoluta deve ser a distribuição de recursos para as mães das favelas, os números deixam claro que são elas as principais responsáveis aí por garantir que o dinheiro tenha o melhor destino, a sua melhor função. Independente de entrar num óbvio e necessário juízo de valor sobre preservar a vida ou preservar a economia, na medida em que talvez algumas pessoas esqueçam, mas só pessoas vivas produzem, né? Mortos não reanimam a economia, mortos não consomem, mortos não produzem, só pessoas vivas têm condições de reanimar a economia. Mortos Mas não votam, né, Renan? também, perfeito. Então, tem uma questão objetiva de garantir uma liderança que, infelizmente, está faltando nesse momento no Estado brasileiro, com uma confusão muito grande, inclusive, nos organismos que eram próprios organismos do Estado brasileiro e não organismos do governo de plantão, independente da sua ideologia. Então, se ao mesmo tempo a pandemia consegue mostrar o que o Brasil tem de melhor, também deixa claro o quanto que nós precisamos avançar na construção de uma política pública clara que, antes de tudo, preserve a vida humana dos brasileiros. Pesquisas têm deixado claro, e talvez esse tenha sido o primeiro grande fake news do coronavírus que os números das pesquisas desmontaram, é de que esse era um vírus democrático. Para quem acompanha a CBN e está nos ouvindo e nos assistindo aqui pelo Instagram, tem claro de que o vírus pode até atingir pobres e ricos, mas os anticorpos da sociedade brasileira que são necessários para combater esse vírus são muito diferentes. Eu estou aqui no conforto da minha casa, com água potável saindo da minha torneira, com a geladeira cheia e trabalhando numa profissão que o home office, que cabe o home office. Imagina a realidade das favelas, onde 46% dos lares não tem água encanada. Eu não estou falando de álcool em gel, eu estou falando de água encanada. Imagina essa realidade que, como eu já disse, não tinha poupança, 80% das mães não tinham poupança. Onde eu tenho 91% das pessoas que tiveram a sua renda diminuída por conta da pandemia do coronavírus. Os anticorpos necessários para essas pessoas se protegerem contra o corona são bem diferentes do que o da elite tem.
Só que essa desigualdade que fica óbvia, essa desigualdade que fica aparente nesse momento de pandemia e de crise sanitária desse país, não foi inventada pelo vírus. Essa desigualdade é uma desigualdade histórica no nosso país, onde os muito ricos ganham muito mais do que os muito pobres. É uma desigualdade que só ganha áreas de gravidade durante a pandemia. Nesse aspecto, eu acho que a sociedade brasileira vai amadurecer muito com esse processo inteiro, entendendo que não é mais possível ter um país tão desigual como como o Brasil. Porque muitas vezes, quando a gente fala, inclusive, para as pessoas fazerem confinamento, a gente não considera algumas outras questões. A questão de quem não tem casa, por exemplo, né? Porque fica em casa, mas amigo, eu não tenho casa. Não tenho casa. Como é que eu faço para isso? Ou daqueles que vivem em casas com 4, 5, 6 pessoas em barracos de 20 metros quadrados. Como é que vai evitar aglomeração numa favela, irmão? Como é que vai evitar? Como é que vai ter isolamento vertical se não tem diferenças? Assim, se o quarto que o vovô dorme é o mesmo em que o seu neto, que se voltar para a escola, vai dormir? Por outro lado, a gente também tem as profissões essenciais, que as pessoas sempre acham que é só o médico ou o enfermeiro, né? A primeira profissão que as pessoas lembram, no geral, como regra, são as profissões que têm nível superior. Mas nós estamos falando aí dos catadores de papel, nós estamos falando dos lixeiros, nós estamos falando das faxineiras que apagam e acendem a luz dos hospitais e que garantem com que os hospitais tradicionais, públicos, privados ou de campanha funcionem. Nós estamos falando da agente de saúde que passa de porta em porta para distribuindo máscaras e ensinando a população a como usar melhor os EPIs. Nós estamos falando do motorista e do cobrador de ônibus. Nós estamos falando da grande maioria da população que pertencem efetivamente às classes C, D e E do nosso país e que muitas vezes fica desassistida nesse processo em que a nossa sociedade está passando. Nós temos que priorizar salvar vidas. E você só e na dúvida, no limite, se fosse essa a escolha, mas não é melhor ter falidos do que ter falecidos no Brasil. As pesquisas têm mostrado que o consumidor está ficando cada vez mais exigente. E está ficando exigente porque está querendo fazer o seu dinheiro valer mais, né? Na crise, todo mundo pesquisa mais preço, experimenta novas marcas para ter certeza de que não está jogando dinheiro fora. Mas mais exigente também porque ele está pensando melhor no que vale a pena gastar o dinheiro dele ou não. Ele tá sendo um pouco menos consumista, né? Existem alguns estudiosos que acham que no final da pandemia voltaremos a ser tudo que era antes e com um boom de consumo muito grande. Olha, tudo que era antes eu tenho absoluta certeza que não voltaremos tão cedo, até porque tem um processo enorme de digitalização, né, de pessoas trabalhando de uma forma diferente, de pessoas que de alguma forma estão conseguindo se relacionar com o consumo, com o trabalho, com a própria família de uma forma diferente. Não vai ter um boom do consumo por uma razão muito simples. Você pode até ter um consumo represado, talvez alguns shoppings lotem na primeira semana, talvez na segunda. Mas, infelizmente, a população está sem dinheiro. E quando você vê as condições necessárias para a retomada da economia, nós não vemos um empenho forte para essas condições se darem. Vou dar alguns exemplos. A gente tem aí uma dificuldade gigantesca na distribuição do auxílio emergencial, que pode garantir com que milhões de brasileiros não passem fome. Nós temos uma dificuldade gigantesca para ter políticas públicas reais de manutenção do emprego. Mais do que isso, nós sabemos o papel que o investimento internacional tem na geração de renda no Brasil, para garantir investimentos públicos e privados que consigam investir na infraestrutura, por exemplo, na construção de casas, na construção de casas. Os investidores internacionais estão assustados, vamos dizer assim, com o rumo que a economia brasileira está tendo. Né? O Brasil está na contramão mundial do combate à epidemia, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista sanitário.
E isso, obviamente, faz com que empresários tenham uma dificuldade maior em investir, em acreditar na retomada da economia e, portanto, fazer essa roda econômica voltar a girar. Qual é a boa notícia dessa história toda? É que o consumidor brasileiro sabe se virar. Para o consumidor brasileiro, crise não é exceção, crise é regra, né? Essas pessoas cresceram na crise e aí estão dando a chance para a construção, para um realinhamento das empresas, criando novos modelos de negócio que vão valorizar o dia a dia desses consumidores. Nós temos mais de 18 milhões de brasileiros que recebem renda através de um aplicativo. Entre as pessoas que passaram a trabalhar com aplicativos, 2/3 a renda aumentou, sendo que no Brasil 2/3 da renda dos trabalhadores diminuiu. Nós temos as novas tecnologias democratizando um acesso a produtos e serviços, o acesso ao profissional liberal a novos clientes, ao profissional de serviços gerais a ter uma clientela aí que sem depender tanto de intermediários, que se de um lado são condições que protegem menos o trabalhador do que o emprego tradicional, o emprego formal, por outro lado também garante que um monte de pessoas, de brasileiros que hoje estão desempregados, consigam garantir o sustento da sua família. Esse assunto era tão sério que nós fizemos uma pesquisa, que inclusive foi capa do Estadão, que mostrou que entre os brasileiros que teriam condições de ter acesso ao auxílio emergencial, 5.440.000 pessoas não tinham nem conta poupança, nem acesso à internet. Nem conta corrente, nem conta bancária, nem acesso à internet. Ou seja, dificilmente conseguiriam usufruir do direito ao auxílio emergencial. Acontece que essa bancarização está crescendo. Por quê? Porque como parte considerável das doações de organizações como a Central Única das Favelas ou como Gerando Falcões, como o auxílio emergencial está se dando através das fintechs, você teve um processo grande de substituição do dinheiro vivo pela moeda digital. Se você soma o aumento da bancarização e da digitalização de um lado, com as empresas criando ecossistemas de negócio, onde conseguem dar descontos escalonados para os seus consumidores, que em troca da fidelização desse consumidor, conseguem dar vantagens claramente tangíveis para o consumidor brasileiro, a gente tem um movimento que veio para ficar e que, sem dúvida nenhuma, vai modificar e muito o jeito do brasileiro comprar. Então tem pessoas que não consumiam por online passaram a consumir, né? Junto com pessoas que não consumiam algumas categorias de produto, como, por exemplo, fazer um supermercado pela internet, passaram a fazer, de um lado. E do outro lado, pessoas que aumentando a sua frequência de compra. Esses dois movimentos obrigam a ter uma integração cada vez maior do online com o offline. E essa integração do online com o offline não vai mudar depois da pandemia. Quando você olha para a história, as maiores oportunidades das pessoas se reinventarem, dos negócios se reinventarem, se dão em momentos de crise. É como se essa pressão que a crise econômica ou que a crise sanitária está trazendo obrigasse as pessoas a se reinventarem. Então, é como se tivesse um pulso criativo que faz com que o empreendedor brasileiro, com que os empresários brasileiros, com que o consumidor brasileiro, para conseguir, de alguma forma, sobreviver a esse caos que, infelizmente, está no nosso país, consigam tirar o que é melhor de si. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que vai trazer consequências muito positivas aí para o Brasil nos próximos anos. A frase que eu tenho utilizado é que nós vamos mudar em 5 meses o que demoraria 5 anos para acontecer. Deixa claro que as mudanças que estão acontecendo são de duas espécies. Existem mudança que é mudança mesmo. Então, por exemplo, o consumidor, antes de entrar num supermercado, vai querer saber quantas vezes aquele supermercado passou por um processo de desinfecção sanitária. Vai querer saber se todos os funcionários estão com máscaras, estão com equipamento, se na frente do caixa tem aquela barreira que protege. Isso é uma novidade, isso não existia. Do outro lado, é um processo de aceleração. Utilização de moedas digitais, programas de relacionamento, criação de ecossistemas de negócio, aumento da compra online, aumento da geração de renda e do empreendedorismo online. Esses movimentos já estavam existindo.
eles só estão se intensificando. Entender o Brasil que nós estamos construindo passa por entender o que já existia e aquilo que de fato será novo nesse país que vai sair da pandemia, se tudo correr bem, melhor do que conseguiu entrar.